Oi, terceiro D. Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão antes da prova, certo? Porque vocês têm prova essa semana, então a gente vai revisar aí os conteúdos que vão cair e tudo mais, tá bom? Então, ó, como eu tinha passado para vocês naquele link, aqui estão os conteúdos da nossa prova de quarto bimestre, certo? Então, a gente tem identidade cultural, cultura, conhecimento e poder, memória e preservação, cultura midiática e cultura brasileira, certo? Bom, vamos do princípio, que eu acho que é o que tá mais tempinho, né? Faz mais tempinho que a gente viu, então vamos do princípio. Identidade cultural. Rapidinho, só retomando os principais tópicos, tá? Estou usando os slides que eu mandei para vocês, para não ter diferença. Então, vamos lá. A gente falou muito nesse semestre nosso, né? Sobre como a diversidade cultural é uma coisa boa e não ruim, certo? Que as nossas diferenças, elas não nos colocam como superiores ou inferiores. A gente só é diferente, ponto. Certo? Que cada cultura é um conjunto de crenças, valores, normas, instituições e costumes de um grupo, e que cada grupo vai expressar essas especificidades de uma forma única, né? E é o que consiste sua identidade cultural. E que o que nos une é justamente a gente ser diverso, né? Isso, obviamente, não é algo que sempre foi pensado assim. Durante o século XIX e XX, a gente tem ali a consolidação do chamado determinismo, certo? Que é uma pseudociência que vai falar que a raça, o meio e o momento histórico são os únicos fatores que definem quem a gente é. E que tudo vai acontecer de acordo com esses três fatores, que são fatores externos. Ou seja, todo mundo que tiver esses três pontos iguais vai reagir do mesmo jeito. O que acaba com um monte de subjetividade, né, que o ser humano tem e né? E isso, gente, acho que tem nem o que falar, né? Porque o ser humano é o mais subjetivo possível, né? A gente é muito complicado, ninguém entendeu ainda direito. E falar que só três fatores definem e acabou a nossa existência por completo é muito pouco, certo? E vai ser base para muito preconceito. Né? O Roque de Barros Laraia, ele fala que as diferenças entre os agrupamentos humanos não podem ser explicadas em seus termos as limitações que lhes são impostas pelo aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. Então, ele já vem falando, olha, gente, não é só isso é muito limitante, né? Isso é um fator, sim, mas a gente não está limitado a só essa experiência, só, né, essa dimensão, certo? Porque o que vai diferir os seres humanos dos outros animais é a cultura, né? Porque a cultura, ela é algo que é racional, né? O ser humano, ele é um ser racional e por isso ele produz cultura, certo? Enfim, tudo certo, como se tivesse alguém aqui. Mas tudo bom. Ai, o Lucas entrando. Vou esperar o Lucas entrar. Oi, Lucas. Tudo bem? O professor de matemática, acho que era de matemática, né?
não pôde vir, então eu entrei no lugar dele. Boa tarde. E eu estou fazendo uma revisão para a prova dessa semana, tá bom? Comecei de identidade cultural lá do princípio. Você deu uma olhada nos links que eu mandei com os slides? Tem um textinho, quem quiser ler. Tem também os vídeos que eu separei, que aí vocês quiserem ver. Deu uma olhada? Beleza. Dá uma olhada antes da prova, né? Não são vídeos longos, não. Dá uma olhada nos slides também. Para correr tudo bem, tá? Tem algum tema que você quer que eu dê mais ênfase? Ok. Então, vou continuar de boa, tá? Tô desde a identidade cultural e vou seguindo, beleza? Bom, como eu estava falando, certo? A diversidade é o que une a gente e a cultura, ela é particular do ser humano e quanto mais diversa, melhor. Isso não é algo ruim, muito pelo contrário, né? A gente já passou dessa ideia determinista que aconteceu no século XX ali, certo? De dessa ideia muito limitante, inclusive. Óbvio que as pessoas que pertencem ao mesmo grupo estão suscetíveis ao mesmo tipo de padronização. Isso acontece mesmo. E tá tudo bem, certo? Quando a gente fala sobre isso, a gente não quer falar que elas são iguais. A gente só quer dizer que a socialização que acontece ali coloca elas nesse mesmo. Mais próximas desse nicho, certo? E que é algo que acontece de forma até um pouco natural, a parte da socialização, não a parte da padronização, tá? Quer dizer, a parte da padronização, nem sempre. Por quê? A gente vai se encaixando e colocando ali nossos costumes, se ajeitando, certo? E a gente tem costumes em comum dentro do grupo que a gente está inserido, beleza. Houve uma certa padronização ali dentro daquele grupinho. Quando é uma padronização que tenta atingir um grupão por meio de uma imposição e de uma homogeneização de vários costumes, certo? Isso é o ruim, né? E a gente tem como exemplo o American Way of Life, certo? E isso acontece porque é muito lucrativo para a economia eu padronizar todo mundo, porque aí eu tenho um produto só que eu produzo na larga escala e eu vendo no mundo inteiro. E acabou, certo? Óbvio que as culturas elas vão estar em constante mudança, porque a cultura ela é um organismo vivo. Então a mudança ela faz parte do ser humano e, portanto, ela faz parte da cultura. O problema é quando essa mudança acontece de uma forma imposta, certo? Esse aí que está o problema. E quando essa mudança ela vem tentando apagar um grupo ou uma cultura, certo? Esse é o problema, aí que está o problema, né? A aculturação, ela acontece pelos fatores externos e é o que a gente chama de troca cultural, que é o que aconteceu durante o período de colonização, né? Então, a gente teve a aculturação, por exemplo, dos indígenas e dos negros escravizados, certo? Onde os valores, né, de ética, moral e cultura, né, portugueses, né, da Europa, vão ser impostos, né? Então é um fator externo, ele é imposto, e aí acontece a aculturação, ok? A gente tem, né, a antropofagia, que é um termo que surge ali, não antropofagia o termo, mas dentro desse contexto de cultura, né?
com Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico, onde ele diz que ser brasileiro não significa fechar os olhos para a cultura estrangeira, nem aceitá-la de modo passivo e submisso, ou seja, encontrar um meio termo. E aí, a gente entra num processo de digerir a cultura estrangeira antropofagicamente. Por quê? Porque quando a gente tem, né, a antropofagia, ela está relacionada, tipo, pessoas que consomem carne humana, certo? Seja por qual for aí o motivo, né? E a gente está falando aqui de cultura humana, certo? E aí tá falando sobre pegar esse estrangeiro e digerir e colocar e misturar. E aí, por exemplo, é o que o Gilberto Gil sempre fez de uma forma muito legal, né? De usar, por exemplo, a guitarra no samba. No samba não, né? Mas assim, no samba também, né? De uma forma ali dentro da cultura e das questões e da manifestação brasileira, mas usar elementos estrangeiros, digerindo esses elementos e se apropriando deles até um pouco, ao invés de deixar que esses elementos engulam a gente, né? Usar um movimento contrário, certo? Que vai ser a base do movimento da Tropicália, né? Até tem o to be or not to be, that is the question. Do ser ou não ser eis a questão, mas aí, né? Fazendo aí a piadoca. Tudo certo nesse? Ai, esqueci outra. Ah, não esqueci não, tava certo. Se bem, eu vou fazer esse e vou pular o outro. Melhor. Ó, como a gente já sabe que a diversidade é importante, mas que a globalização não tá muito afim, a gente cria várias formas de proteger a diversidade, certo? Uma delas, né, é a Unesco, que é a área das Nações Unidas só para proteção de cultura e etc, né? E aí tem, por exemplo, em 2005, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais, que foi promovida pela Unesco, né? Que afirma que é necessário a gente fazer essa reafirmação da diversidade cultural, que o direito à identidade cultural deve ser protegido, né? Coloca ali a importância dessas trocas e critica o excesso de padronização cultural. Não é só a Unesco e essa convenção que vão fazer isso, certo? A gente tem o IFAM, que faz isso no Brasil a nível federal. A gente tem o CONDEFAT, o CONDEPAS a nível estadual e municipal. Várias outras organizações aí no mundo inteiro, né, buscam proteger e reafirmar a diversidade cultural. E uma das formas que a gente faz isso é transformando em patrimônio, certo? Tombando, seja material ou imaterial, em patrimônio cultural, para que a gente consiga colocar dentro de uma legislação bonitinho e fazer com que regras sejam seguidas, certo? Que é o tema do memória e patrimônio. Então, hoje aqui já cortei uma boa parte. Tudo certo nesse? Hein, Lucas? Só estamos aqui eu e você, Lucas. Me dá uma reafirmação, fala, beleza, professora, pode seguir. Ou não, também. Enfim. Bom, a cultura, certo? Como a gente já viu, ela é um lugar onde está ali no campo racional, certo? Por quê? Porque o ser humano, ele, por sua racionalidade, ele consegue produzir cultura, né? Devido às capacidades de abstração e articulação que a gente desenvolve ali no processo de hominização, né? Com essas habilidades, a gente consegue começar a construir memória, né? Tanto a individual quanto a coletiva. A coletiva, ela só acontece por conta da socialização a partir da linguagem, certo? A linguagem vai ser fundamental para a memória e para a cultura, porque vai ser através dela que a gente vai passar, certo, essas tradições, né? É óbvio que o que interessa para a sociologia é o que se repete. Então, vai me interessar o quê?
essa memória coletiva que está se repetindo, né? A memória, ela vai ser uma relação entre eu comigo mesma e eu com as pessoas à minha volta, certo? A minha relação com as pessoas à minha volta gera uma memória coletiva, que é o nosso tesouro em comum. E a gente, enquanto povo, só mantém a nossa cultura porque a gente se lembra dela. A partir do momento que a gente esquecer, ai, tem um filme que tem a Taylor Swift e acho que é Meryl Streep. Meu Deus do céu, que filme é esse? Eu acho que é a Taylor Swift. Mano, fala sobre memória, é um filme muito legal. Mas eu juro, eu só lembrei da Taylor Swift que ela faz uma pontinha nesse filme. E esse filme aqui, Doador de Memórias. E a pontinha dela não é legal. Mas, mano, esse filme é muito bom. Sério. Se chama O Doador de Memórias, Lucas. É com a Meryl Streep. E, tipo, é justamente isso. Tipo, ninguém se lembra das coisas nesse filme. Sabe? Só tem uma pessoa que vai ter a memória de tudo o que aconteceu naquela sociedade e naquele mundo. E aquela comunidade não tem memória, só tem literalmente uma pessoa, que é a pessoa, né, que é o doador, que vai doar para uma outra pessoa que vai ter essa habilidade, certo? Também, que vai ter. E ele vai descobrir a história da humanidade inteira, que ninguém sabe, né? E parece aleatório, mas eu juro que a Taylor Swift nem aparece tanto, é só tipo uma partezinha. Ela nem estraga tanto o filme, eu juro. Tipo, é mó aleatório, por isso que eu lembrei que ela tá lá. É muito bom e fala sobre isso, se vocês quiserem ver. Enfim. E esse filme vai falar sobre essa construção, certo, da nossa vida em sociedade a partir da memória e também sem a memória, certo? E como a gente se mantém enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto coletivo, né? A língua ela vai ser uma ferramenta que vai possibilitar, né, essa troca, essa existência, né? Seja ela oral ou escrita, mas principalmente a oral, porque a linguagem oral, né, a oralidade está muito no nosso cotidiano e ela vai ser, as pessoas podem não saber escrever, né? Mas há algum tipo de linguagem, tá? As pessoas sabem falar. E aí eu não tô falando só falar da linguagem vocal, certo? Eu tô falando de falar também, por exemplo, da língua de sinais, né? Tanto que os surdos, eles têm ali quem faz parte, né, quem aprende a língua de sinais, assim como quem aprende inglês, espanhol e qualquer outra língua, só aprende sendo introduzido na cultura daquela língua em específico, porque a língua ela guarda, né, toda uma identidade cultural, toda uma cultura que existe ali por trás daquele povo, daquele grupo, certo? Óbvio que a linguagem escrita vai ser muito importante, por quê? Porque a gente escrevendo, né, isso vai ficar para a posterioridade, são documentos, a gente vai poder se basear e etc., né? Toda aquela questão da importância do que tá no papel, certo? Do que tá ali do concreto, certo? Obviamente que isso não vai estar longe da dominação, né? Então a gente tem a dominação cultural acontecendo através também da memória. E a gente apagar a memória do outro é uma forma de dominar e de exercer poder sobre o outro também, né? Quando a gente coloca a memória de alguns como mais importante que as memórias dos outros, a gente está colocando ali 2 pesos e 2 medidas, né? Produzindo ali uma forma assimétrica de dominação. E isso vai desvalorizar certos processos históricos, certas identidades, o que não é legal, né? E o que justamente a gente já percebeu que não é bom de se fazer e a gente já criou,
né, órgãos nacionais e internacionais com o objetivo de proteger que esse processo aconteça, certo? E aí a gente vai fazer isso como? Imortalizando, né? Não imortalizando, não, mas protegendo símbolos que imortalizam essa cultura, né? Mesmo sendo ali a cultura que a gente considera a certa ou não, né? A boa ou não. No Brasil está protegido, inclusive, constitucionalmente, no artigo 216. Tudo certo até aqui? Eu fiz ao contrário dessa vez. Eu fui para memória, ao invés de ir para cultura, conhecimento e poder. Tudo bem. Bom, como a gente já falou, o conhecimento, assim como a cultura, são muito dinâmicos, certo? Então, os seres humanos, eles são produtores e produtos da cultura e do conhecimento que a gente está inserido, né? Então, a gente está construindo um mundo, uma sociedade, ao mesmo tempo que a gente é resultado de um espaço que a gente já nasceu, que já estava pronto quando a gente nasceu, né? Que não estava pronto, mas estava estruturado. Não sei se algum dia vai estar pronto, né? Isso acontece de uma forma muito orgânica, porque a cultura é viva e ela muda, assim como os nossos conhecimentos e como a gente mesmo. O saber, ele vai ser um tipo de conhecimento institucionalizado, tá? Que vai ser aceito por grande parte da maioria como indiscutível. Então, gente, o saber é aquele saber mesmo acadêmico, do tipo assim, ela sabe que é isso. Tipo, ninguém discute quando o engenheiro fala, isso aqui tá errado. Já viram isso acontecendo? Nunca vi. O médico fala, tem que fazer isso. Ninguém discute com o médico, né? Todo mundo aceita que ele é detentor desse saber, certo? E que por isso tá tudo bem, tá tudo certo, acabou, né? A Mariana Chauí vai falar que a cultura é o que alguns fazem e possuem enquanto os demais recebem, certo? Justamente porque ela vai criticar muito que a cultura, para ela, né, ela vai estudar ali, é uma relação também entre a classe dominante e a classe dominada. Então, a gente tem os cultos, que são a classe dominante, e os incultos, são a classe dominada. Então, o que é cultura? Depende do que a classe dominante decidir que é cultura, certo? Então, quando a gente coloca, tipo, funk na cultura, rap na cultura, por quê? Porque alguém decidiu que isso não era cultura, certo? Quem? A classe dominante, a elite. Provavelmente, justamente porque é uma expressão, né, que vem da onde? Do povo, dos dominados, certo? Que só mostra que volta a ser uma relação de poder, né? Agora no campo cultural. Eu vou pular as 3 conclusões da Chauí, porque a gente já falou, né? Agora a gente já foi falado, tá? Agora, tipo, né? Que a cultura tem a erudita, certo? É popular, que é da classe dominante, dos trabalhadores, falamos. Que quando a cultura popular do passado recebe o nome de folclore, justamente para diminuir, tipo, na cultura é folclore, né? E que a cultura erudita está ligada, certo, ao quem tem bom gosto, os consumidores da arte, quem tem escola, certo? E isso mostra o desinteresse da elite por democratizar a sua cultura. Porque o preço para você comprar um livro é caro, né? O preço para você ir no cinema, para você ir no teatro, para você estar nesses ambientes de elementos que são considerados cultura pela elite, não é barato, né? E isso causa, né, o quê? A continuação desse processo de desigualdade, né? É importante a gente lembrar que o gosto ele é um valor cultural. Eu não gosto porque eu gosto porque eu estou inserido dentro de um ambiente, dentro de uma sociedade que me permite gostar do que eu gosto, certo? Porque a gente está sofrendo coerções culturais até para gostar do que a gente gosta, desgostar do que a gente não gosta, né? E
a gente tem uma tendência a valorizar a cultura científica, do tipo, o cientista tá falando, o cientista tá falando a verdade. Mesmo que os cientistas mesmo falem, a gente precisa ainda ver se isso é verdade ou não, se isso tá certo ou tá errado, né? Então, lembrando que faz parte da cultura erudita, a cultura científica, o bom gosto, a manutenção do status e o desejo dessa cultura erudita esconde o desejo de ascensão social, né? E a cultura popular? A gente tá, isso acontece fora, né, das instituições acadêmicas, tá nas ruas e tem um papel transformador da sociedade. A gente também tem movimentos de contracultura que vão falar assim, olha, o que é considerado cultura está errado, porque isso é a classe dominante tentando convencer a gente de alguma coisa, certo? Então, são movimentos de transgressão, são uma reação à cultura de massas, a essa padronização cultural e ao consumismo, que vai ser muito imposto pela classe dominante. Então, ela é uma subcultura que rejeita e questiona os valores e as práticas, né, da cultura dominante da qual faz parte. Aí a gente tem muitos hippies, a Beat Generation, os punks, o hip hop, certo? Como ali grandes elementos da contracultura. Lucas, você viu The Get Down da Netflix? Vamos lá, vai, cara, me dá uma resposta. Não. Lucas, você gosta de tipo hip hop, essas coisas? Porque eu sei que na tua sala tem bastante gente que gosta. Sim, Lucas, veja essa série. Ela foi cancelada, já tô avisando. Veja, é sobre tipo surgimento ali do hip hop em Nova York, nas periferias de Nova York. Tem o Jaden Smith, que faz papel muito legal, e também tem a mistura ali, tipo, tem a parte hip hop, né? Que tem não só o rap, mas o grafite. É um negócio que não é 100% real, mas tem personagens que foram muito reais, né? E é mais ou menos. Eu vou colocar aqui. Mano, é tipo a melhor série que eu já vi na vida, provavelmente. Sério. Infelizmente foi cancelada para pagar alguma roupa de The Crown. Mas deixa eu mostrar aqui para você. A trilha sonora ela é muito boa e fala sobre esse movimento de contracultura que eu tô falando agora. Essa aqui. Esse movimento de contracultura é tipo total o The Get Down, porque você tem tudo, você tem desde do hip hop ao disco pique Diana Ross também, né? O pessoal ali que, tipo, da igreja que sai para fazer um som mais disco. E você tem grafite também. Sério, é muito boa. Tem, tipo, 2 temporadas. Sei lá, tem acho que 15 episódios juntando as 2 temporadas. Não, nem isso. Tem, tipo, 11 episódios. Vai, tudo bem que tem episódio aqui que é de 1 hora. Mas, assim, veja, é esse movimento surgindo. Não é 100% verdade, tá? Mas você tem várias pessoas que são mesmo. Quem produziu foi o Nas. E é meio que sobre a vida dele. E aí você aparece algum tipo desses nomes que foram os primeirões mesmo do hip hop, né? Bem na vibe também, puxando mesmo da vibe do jamaicana, que é de onde surge, né? O movimento. E, sério, é muito bom para dar contracultura. Sério, tem tudo lá, Lucas. Veja, por favor. E falando disso, eu entro que a gente acabou de ver praticamente, né? Que é cultura midiática, certo? Que eu não vou nem falar desse blá blá blá, que a gente já tá cansadinho porque a gente viu, né, agora há pouco, sobre
a mensagem precisa ser passada, né? E como a velocidade dessa mensagem aí, ela fica cada vez mais rápido, a mensagem chegando na gente, certo? Eu vou já ir para como esses meios de comunicação, eles projetam uma cultura de massas e promovem uma padronização cultural, certo? Porque a gente tem poucas pessoas produzindo conteúdo para muita gente, né? Eu tava vendo. O que eu tava vendo? Nem lembro o que eu tava vendo. Ah, lembrei do Travis Scott, que ele fez a parceria lá com o McDonald's, né? Mano, o cara fez uma parceria com o McDonald's, velho, pra fazer roupa pro McDonald's. Fiquei tipo, de onde você tirou essa ideia? Depois eu pensei, caraca, essa é uma ideia genial, né? E tá usando ali os meios de comunicação para projetar mesmo e fazendo. Ele ganhou um Grammy Latino com a Rosalia lá, né? E misturando reggaeton com hip hop, e isso utilizando mesmo desses meios para chegar em mais lugares e para ganhar mais dinheiro também, né? E aí ele tá lançando cada vez mais tênis aí, e vai influenciando a gente a comprar esses tênis e vai vinculando essas informações, né, por meio do Instagram. E aí, ele usa mais o Instagram, né? Mas tipo, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, o pessoal são veículos que massificam essas informações que vão chegando pra gente e que a gente vai consumindo, né? Que faz parte da indústria cultural, que foi uma coisa que o Adorno e o Horkheimer, eles já descobriram lá na década de 30, né? Quando eles observam tanto ali a sociedade norte-americana quanto o projeto nazista do Hitler, certo? Onde eles vão ver que as classes dominantes estão produzindo cultura, né? É uma cultura muito mastigadinha, uma cultura com zero profundidade, com zero crítica, para ajudar a manter as pessoas o quê? Dominadas, né? Para ajudar a manter as pessoas ali alienadas, afastadas do processo, certo? E transformando tanto a cultura quanto a informação em mercadoria, né? É isso que eles vão observar, que eles vão chegar na conclusão, que a indústria cultural, ela promove, né, o processo de coisificação, tá, da cultura e da informação. Então, não é mais uma expressão cultural. O hip hop hoje não é mais uma expressão cultural. Ele é também um produto da indústria cultural, certo? Quando você bota, tipo, sei lá, a Anitta, que fez aquela música outro dia, não sei nem qual é a música, mas não lembro, que mistura, tipo, um funk com rap, tipo, com trap, na verdade, né? Quase ali um trap, quase um trap. É um processo que acontece justamente para manter isso, né? Eles estão ganhando dinheiro, estão ali fazendo seu corre, certo? Não necessariamente criando qualquer tipo de crítica. Não é todo rapper que vai ser um Djonga, né? Que vai ter o Baco, certo? Que vai ter ali essas críticas e tudo isso dentro desse processo criativo. E também talvez não vai ganhar muito dinheiro, justamente porque o que interessa para a indústria é o pessoal que está falando nada, né? Que não tá, ou que tem mensagens muito superficiais, justamente para não ir de encontro com o capitalismo, né? E é como só funciona, então tudo bem. Tudo bem não, mas assim, as coisas são como elas são, né? Porque a indústria cultural, ela vai ser criada para isso, para atingir as massas. Então, essas manifestações são transformadas em mercadoria. Então, por exemplo, o The Get Down, ele vai mostrar para você o surgimento ali do hip hop como movimento, tá? E aí, tanto rap, quanto grafite, quanto break, né? Que é o break dance.
Então, a gente está usando ali esses 3 elementos que constituem o hip hop como um todo, certo? Como uma manifestação cultural. Isso na década de 70, 80, que se passa, na década de 70, que se passa o Degadão. Corta para hoje, 2020, certo? Onde o grafite agora, ele está dentro de um museu, né? O rap e o break, ele também não são mais estilos de dança e música tão marginalizados, certo? Eles já concorrem a Grammys, eles ganham Grammys, eles têm visualizações. A gente tem, por exemplo, o que a Cardi B falou outro dia, tipo assim, mano, ela é convidada para show de moda, tipo, para Fashion Week de Paris. Isso é algo que há 10, 15 anos atrás não acontecia com os rappers, certo? Por quê? Porque eles eram marginalizados. Mas hoje a indústria cultural abraçou eles. E aí, uma vez eu estava vendo um vídeo da Cardi B falando que estavam reclamando do tipo de música que ela faz, né? Que não tem conteúdo. Aí ela fala: tem um monte de mina aí lançando música com um monte de crítica que ninguém consome, porque a pessoa só quer consumir as coisas dela que fala nada com nada. Por quê? Porque faz parte do processo da indústria cultural, certo? Agora, o rap virou uma mercadoria. Ele é um produto, tá? Que aí, como o cinema, como as plataformas de streaming, como as séries, como os livros, como tudo, como todos os outros estilos musicais também, são criados para tornar a nossa vida mais suportável, certo? E vai fazer ali aquele jogo de sedução para manter nossa alienação e as desigualdades sociais, tá? Não vai ter mudança nada, não vai ter mudança, basicamente. E aí, certo? A gente entra no mundo pop. Qual que é a diferença da cultura popular para a cultura pop? É que a cultura pop, ela foi criada para ser massificada. A cultura popular, não. Ela surge organicamente. Óbvio que eu posso ter a indústria cultural pegando essa cultura popular e transformando em cultura pop, né? Mas ela não necessariamente vai ser assim, certo? E tudo isso vai gerar uma leitura prejudicada de mundo, certo? Por quê? Porque agora tudo é por ibope, tudo é produto. Então a notícia até é um produto, certo? Justamente para causar alienação e para manter, na verdade, a alienação, certo? Alguma dúvida, Lucas? Lucas, vou ver mesmo Degadão, sem zoeira. Foi cancelada, vai passar raiva no final porque foi cancelado, tá? Não vou te enganar, não. Mas dá uma moral aí. Se quiser, escuta primeiro. Se quiser, escuta primeiro o álbum. Tem na Netflix. Tem no Spotify. Pô, é mó legal. Tem vários. Mano, tipo assim, na série, é com gente, né? Mas tem os momentos que, tipo, tem os desenhos nas batalhas de. Mano, você vai adorar, Lucas, é sério. Tipo, por favor, veja. Na moralzinha, vê, porque ali, movimento de contracultura, você vai, tipo, ver tudo ali acontecendo. Já no primeiro episódio, direto. Sério. É genial. Genial, genial, genial. E tem muita gente legal nessa série. Sério. Tem muito tema, muita coisa. Nossa, tem de tudo. É isso. Tem alguma dúvida, Lucas? Não. Tá bom. Qualquer dúvida, se você tiver, me manda, tá? Antes de fazer a prova. Amanhã tem aula normal, beleza? A gente já acabou o nosso conteúdo oficial do ano, então amanhã nossa aula vai ser de um tema que está cada vez mais caindo no vestibular e que todo dia aparece no Facebook, tá? Que é discussão de o que é raça,
beleza? Tipo, voltado mais pro nosso Brasil, porque eu vejo que muita gente tem um repertório muito americanizado, né? Não que esteja errado, mas é que o Brasil tem suas especificidades, né? Por conta ali da sua história. Então a gente vai entender raça, conceito de raça, etnia, né? Raça social, certo? E etc. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença e pela troca que a gente teve hoje. Quando você ver The Get Down, me fala o que você achou, por favor. Sério, Nano, muito bom. Muito bom mesmo. Se você quiser se atrever um pouco mais longe, né? Assim, nossa, estou com muita vontade de fazer uma loucura. Veja Hamilton. Mas esse é um musical sobre a independência americana, na verdade, sobre o cara, né? Que é o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E aí pega o processo da independência americana. E esse musical, ele é todo em rap. Te juro. Sério, te juro. Tipo, você escuta 2 horas ali de musical, 2h15 sem nem perceber. E ali é história real, tá? Ali realmente é história. O The Get Down é uma história meio misturada com ficção. O Hamilton não, é história mesmo. Ah, tenho 2h15 para matar. Quero fazer uma loucura. Vou ver aí qual é a história desse primeiro secretário do Tesouro. E todo o elenco dessa peça negro, latino, enfim. Justamente porque, né? Imagina que seria estranho se não fosse. Então, tipo, George Washington, Lafayette, tudo pessoas que a gente consegue se reconhecer, né? Não são aqueles atores com belezas aleatórias de musical, como geralmente é. Não sei se você acompanha musical, mas enfim. É isso. Mas veja The Get Down. Sério, veja The Get Down. Tá? Enfim. Sei que você falou que você vai ver, então veja. Tchau, Lucas. Até amanhã.